Eu estou recebendo agora aqui também o vereador Carlos Wagner Alemão para falar com a gente sobre o sistema de contenção, tanto da barragem de José Boatê, quanto aqui em Blumenau, o funcionamento dos diques também, que ele vem acompanhando de perto. Vereador, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Itaberá. Vereador, como é que surgiu essa ligação do senhor com essa questão de acompanhamento, estar mais ativo, né? E vivendo essa questão dos sistemas de prevenção aqui do município? Bom, Jorge, eu acompanho a enchente aqui desde 77, tá? Então, a região que eu moro, o Vostad, ela pega água, as 4 ruas pegam água com 8,5 metros. Então, eu já tive uma experiência com a comporta do ex-prefeito de Alto dos Reis, eu tive uma experiência com a comporta do ex-prefeito Wilson Clarnubin, e a terceira comporta de quem fez foi a iniciativa privada, tá? Com o apoio da prefeitura, na época, né? Isso foi em 92, nós começamos e inauguramos em 96. Tanto que nessa época só tinha só o Vostad e o dique da Santa Efigênia, né? Certo. Nessa época o senhor ainda não tinha envolvimento político, né, com a política, não. Empresário da região do Vostad, né, que interessado em resolver um sistema e um drama lá da região, né? Exatamente. E como eu trabalhava na companhia Ering, e nós tínhamos um engenheiro chamado Gert Komesbach, né, que ainda está na nossa região aqui, e eu fiquei 18 dias no Colégio Vidal Ramos em 83, 84, né, com aquela enchente grande. E nesses 18 dias que nós ficamos lá, 12 dias foi sem energia elétrica. Tá? Então nós voltamos ao dique do Vostad no sentido seguinte, é tudo com motor de caminhão. É um sistema de, em vez de chupar areia, tirar a areia do rio, ele só tira a água. E para mim não faz diferença se falta energia ou não, então nós estamos sempre seguros. Funcionou direitinho nessas elevações do nível do rio agora? Sim, nós na realidade quando começamos, nós começamos com um motorzinho de 608, um motorzinho MWM de 90 HP, e na medida que fomos melhorando, né? Então hoje eu tenho um motor de 190 cavalos Mercedes-Benz e também um Volvo de 480. Então hoje se der uma bomba d'água, chover aí uma grade boa de água, com uma enchente, nós temos captação para tudo isso aí, para retirar das 4 ruas. Né? E essa elevação do nível do rio Itajaí-Açu chegou a afetar ali a região do Vostad? Sim, porque o rio chegou a seus 10 e pouco, né? Com 8,5 já teria água, 9 metros já botaria água nas 240 famílias. E correspondeu tudo certo. Uma bomba só deu um probleminha, mas é coisa pequena, é que a gente só vai saber na hora de usar, né? Sim. Né? Então, assim, mas deu tudo certo. Então já está tudo consertadinho e pronto para outra. É mais ou menos o que aconteceu com o dique da Fortaleza, que também teve uma bomba lá que apresentou problemas. O dique da Fortaleza é uma incógnita. Porque o senhor acompanha lá também? Também acompanha. A gente fez o levantamento quando eu assumi a minha parte de vereador na Câmara de Vereadores. No primeiro ano, como presidente da Comissão de Defesa Civil da Câmara de Vereadores, a gente fez o levantamento de todos os diques. Né? E levamos para o governo do estado, inclusive com a ajuda do Menestrina, tudo, e a gente também fez já existe um planejamento para fazer novos diques, né? Que nós precisamos hoje, por exemplo, o dique da Altona, ele salva a Vila Nova, mas ele afoga a Rua São Paulo, tá? Então assim, tem um projeto também de fazer um dique na Rua São Paulo, e agora mudou o governo, né? E daí fica tudo de novo aquela estaca, volta para a estaca zero. A gente visitou todos os deputados federais, tá? Todos os senadores, né? Praticamente tudo que a gente precisa aqui também já sabe. Então o negócio agora é esperar as emendas, né? Porque isso é demorado. A gente vê e nota com o passar dos anos de que quando há um evento, há uma motivação para investimento nesse setor. E quando esses eventos acabam, parece que cai essa motivação e os projetos vão para o esquecimento, né? Na gaveta do esquecimento. E isso são projetos aí muitos projetos que estão engavetados até hoje, projetos de contenção e de melhorias também na contenção. Já é uma briga longa do projeto JAICA, né? Que
quanto tempo a gente está falando nisso. E vou dar um exemplo, José Boatê, né? Já vai fazer 20 anos que o hidráulico foi danificado. Eu queria que o senhor chegasse também, antes de entrar, propriamente dito, na sua participação nas ações de funcionamento lá do sistema da barragem, como é que o senhor se envolveu com isso, né? Que levou o senhor a chegar até a barragem de José Boatê, a movimentar tudo aquela situação para que a barragem entrasse em funcionamento? Bom, quando é que começou essa história do senhor com José Boatê? Antes disso, assim, só vamos ver aqui o caso da Fortaleza. A nossa barragem aqui, o nosso dique da Fortaleza, ele tem capacidade para 6 bombas, tá? E ele só tem 2. E daí, tu sabe, isso nós já estamos falando há um bom tempo de ter mais bombas ali. Então, assim, seria primeiro, em vez de nós fazer dique da Max Williams, que é a Rua São Paulo, tentar em novos diques, nós temos que primeiro melhorar o que nós temos aqui. Assim é a história do José Boatê. Sim. Nós vamos fazer agora mais 4 barragens novas. Uma em Petrolândia, outra em Pouso Redondo, mas nós temos que manter primeiro o que está danificado, né? Essas são as mini contenções do projeto JICA, né, dos japoneses que fizeram todo um projeto para solucionar os problemas. O nosso senador Expedito Amin já botou uma emenda boa de um financiamento do próprio Banco Sul-Americano aqui, que agora deu um branco, mas tem 25 milhões de dólares garantidos já para esse empréstimo, para esse tipo de coisa. Só que assim vai ser coisas longas. Não vamos fazer uma barragem em 6 meses, né? Então são coisas para futuro. E a história do José Boatê foi assim: nós precisávamos fechar aquela comporta, porque quer queira ou não queira, ela tira muita água de Blumenau, não só Blumenau. Estamos falando de 18 municípios abaixo de José Boatê. Sim. Né? O senhor foi pela primeira vez a José Boatê quando, vereador? Não, Porque não foi agora. Não, a gente já veio nesse período que eu estou na Comissão de Defesa Civil, eu visitei todos os diques, eu fui 11 vezes a nossa Defesa Civil no Estado, nos 2 governos, assim, o que estava antes e o que está agora. Eu fui em 3 audiências públicas na reserva, tá? Então, assim, nós temos um impasse com os índios, com os indígenas, né? Nós temos acordos que não foi cumprido, né? Vários acordos que não foi cumprido, tá? Então, assim, é um caso assim, por exemplo, Jorge, como agora essa comporta, como ela ficou cheia, passou por cima, os indígenas fora da água, eles andam 8, 10 quilômetros para sair da aldeia. Por isso pedem uma estrada, por isso pedem uma ponte, por isso estão pedindo um monte de... então assim... Eles ficam isolados e sem alimentos, por isso pedem alimentos. 40 quilômetros, às vezes 100 quilômetros, eles são obrigados a rodar para voltar a sair da aldeia. É um bom momento, vereador, também, para aproveitar que a gente está aqui com a nossa audiência, para o senhor explicar qual é a situação daquela comunidade lá. Porque tem um lado que vende uma coisa, tem um lado que vende outra situação. A maioria não vai a José Boatê, nem conhece José Boatê, muito menos a história daquela comunidade indígena. Hoje o que acontece? Nós temos vários governos que passaram, tanto federal como estadual, tá, que também não cumpriram suas partes, né? E infelizmente sobrou na espinha do nosso governador aqui, o Jorginho. Inclusive vários partidos, incluindo o PT. Que hoje levanta uma bandeira pró-indígenas, mas que nunca fez nada nesse sentido. Exatamente. Então, assim, aquela ponte que estão pedindo já para ter sido feita. Vamos dar um exemplo aqui. Quando começa a encher água, são 9 aldeias, né? Então, quando o rio começa a represar, né, no caso, você tem que mandar os barcos, né? Então, assim, manda o barco, cesta básica, né? Essa medida agora, eu estava vendo aqui no governo do Estado, vai custar para o governo do Estado manter os compromissos aqui mais de 20 milhões. E vai manter? Tem garantias? Vai ter que manter, né? Para isso o Ministério Público também está em cima. Então, assim, só que o que houve ali no fechar e abrir foi um desentendimento com alguns índios que realmente nem moram na reserva. Eles moram em José Boatê. Entende? Que não seriam atingidos. Mas teria algumas parentesco. Política. Exatamente. Então, na comunidade indígena também existe política. Vereador, então o senhor começou a conhecer mais profundamente toda essa
situação do sistema de contenção do Alto Vale, né, através da política da Câmara de Vereadores, né, quando o senhor assumiu a comissão, né, a comissão que levou o senhor até a ter uma situação, um raio-x melhor de toda essa situação. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu tenho mandato. Antes, se eu chegasse lá, tentasse entrar em algum lugar ou alguma parte do governo, sabe que não é fácil. Então, hoje a gente, quer queira ou não queira, a gente tem um mandato, né? Então, o mandato de vereador também tem que ser usado para isso. Tem que ser usado para isso. E quando o senhor foi lá a primeira vez, não havia enchente, nem perspectiva de enchente para conhecer como é que estava aquela situação. E o senhor notou que estava tudo abandonado, jogado. Vai fazer 20 anos que está abandonado aqui. Governo do estado sequer passava por lá, sequer dava uma atenção para a comunidade indígena, sequer dava uma atenção para a situação da barragem. E nos vendia a imagem de que tinha um caminhão hidráulico que resolvia o problema. Não, se chover, se o rio encher, a gente pega o caminhãozinho, leva lá, abre e fecha, abre e fecha. Exatamente. E isso não era uma verdade, pelo que o senhor constatou lá. Eu fiquei 2 anos procurando esse caminhão. E cadê o caminhão? Apareceu o caminhão? Eu achei ele, era de uma empresa que realmente prestava o serviço, né? Porque assim, o que aconteceu com o José Boatê? Taial e Ituporanga, ela tem contrato de manutenção permanente, ou seja, existe uma empresa responsável, né, que tem os contratos de manutenção e faz isso. E esse senhor, na época, ele fazia a manutenção na parte hidráulica, né, que era o senhor Antônio Muralha. E José Boatê foi tirado fora, né, dos governos. Excluíram? Então ficou assim. Então ele era o cara que abriu e fechou várias vezes a Concórdia. Mas então o governo Moisés mentiu para nós. Todos mentiram na realidade, né? Porque assim, era um negócio que foi passando, demorado, tá? A esfera é federal, também não é fácil para o governador, porque isso ali na realidade é uma área federal que empurrou para o estado, mas tipo assim, ninguém indenizou os indígenas. É por isso que daí esse o governo impasse, estadual, eu vou querer. É por isso que esse impasse existe até hoje, e eu volto a afirmar aqui, PT ficou 16 anos no governo. 16 anos no governo federal e não resolveu. Ficou também no joguinho de empurra, né? Empurra para o estado empurra para o federal. Isso. E a gente está aí até hoje. Exatamente. Com uma comunidade lá que sofre também, mas a gente não vê. Agora o pessoal evoluiu lá, estão filmando, estão jogando para a internet, estão mostrando. Então a gente tem uma noção um pouco melhor do que acontece, né? Não tenha dúvida. Mas assim, o que passou, né, Jorge? Eu acho que passou. Tá? Agora, tem que pensar daqui para frente. Nós temos que pensar daqui para frente. Vai vir muita chuva até o final do ano ainda. Tá? A previsão de chuvas são maiores ainda para novembro, dezembro. E assim, nós temos um prazo curto. Quando a gente anunciou que em 100 dias dá esse problema, quando deu 92 dias, deu. Né? Que era a nossa... Nós tínhamos que dar um jeito, porque aquela represa é muito importante para os 18 municípios abaixo. E principalmente que ninguém está fazendo conta, não é só os 10 mil desabrigados que estão pelas nossas cidades e os 500 índios que também estão desabrigados. Tá? É assim, nós temos uma artéria que é a ponte de José Boatê, que ela chegou a água embaixo dela. Se aquela comporta não tivesse fechado, provavelmente hoje nós não teríamos a ponte de José Boatê. Não sei se ela ia resistir. Lá em José Boatê, no município. Em Ibirama, né? Ibirama e Apiúna, o senhor está falando. A ponte chegou a ser fechada. A ser fechada, né? Porque a água chegou a bater embaixo da estrutura. Exatamente, era uma artéria, né? Então, assim, vamos olhar quem é que vai... Só tem 2 municípios que vão levar a pagar uma conta grande nisso aí, que é Navegantes e Itajaí. Porque tudo isso aí desce, né? E olha o prejuízo do nosso porto. O porto fechado? Fechado, $50 mil por dia cada navio. Tem mais de 15 lá fora esperando. E essa água vai demorar ainda muito tempo para sair. Vereador, tem muita gente pagando essa conta. Tem. O comércio está pagando essa conta. O comércio em Blumenau tinha um planejamento que foi literalmente por água abaixo. Os hotéis, a rede hoteleira, e aí o senhor conta não só o Médio Vale, mas o litoral, porque muita gente vem para festa em Blumenau e se hospeda no litoral. Isso também foi literalmente por água abaixo. Isso, inclusive, ontem nós tivemos a reunião com a Intersindical na Associação Empresarial, na CIB,
eu sugeri, tá, que nós, os empresários, daí tu não pode empurrar a conta só para o governo, tá? Porque assim, ó, nós estamos perdendo. Eu sugeri o seguinte, que nós fizéssemos uma campanha de doar para cada aldeia, são 9, um barco, para acabar com esse impasse de toda a vida. Mas o senhor esteve lá, né? Tive. O senhor esteve lá. O governador veio a Blumenau e fez a seguinte declaração. Eles pediram um campo de futebol. Nós fizemos o projeto, fomos e entregamos para o cacique, que é o comandante lá da aldeia. Ele olhou o projeto e disse, não queremos mais aqui, queremos lá. Aí o governador até riu e disse, eles são assim, a gente tem que tocar assim, não adianta reclamar, berrar, não, rasga aquele projeto, faz outro, até entender que é certo. Outro dia ele disse assim, eles pediram barco, foram 3 barcos para lá. Aí quando os barcos chegaram lá, eles falaram, não, nós não queremos os barcos, nós queremos alguém que com o barco tire as pessoas dali. Não é só o barco. Então tem essa dificuldade de comunicação também, que talvez tenha nesses longos anos, né, travado todo esse desenvolvimento. Vamos entender assim, né, porque a gente não pode imaginar que tudo é má vontade política. Eu como acompanhei as 3 audiências públicas, né, e eu vou te dizer assim que, por exemplo, tinha um comentário aí que nós não pagamos as casas que os índios pediram, que eram 17 casas na época, no governo Colombo. Nós, quando o senhor se refere... Eu digo o governo, né? O governo. Né? O governo foi cumprido as 17. O que aconteceu? Quando foram entregar as 17, os índios queriam uma casa maior. Tá? Daí nós entregamos 25 em vez de 17 para compensar. Então essa jogada aí vai ser sempre. Sim, foi o que disse, foi o que nas entrelinhas disse o governador, mas também disse que não adianta se revoltar. Porque vai ser assim, é melhor cumprir assim para resolver, porque senão não resolve. O governador, até vou ser sincero, né? Os parabéns ao governador por ter o pulso na hora de dizer, vamos fechar, vamos abrir. A confusão que deu ali foi de alguns índios, tá? E assim, a gente viu que, tinha problemas muito graves, no sentido assim de alguns muito irritados. Tá? Eu, particularmente, quando a gente foi abrir a comporta, eu fiquei com medo. Eu vi 500 índios de um lado, indígenas, né? E a gente do outro, né? Nós somos civil, né? Então, assim... E quando a represa vazou na madrugada, a gente viu que houve tiros né, que não foi foguetes, né, os indígenas comemorando. Então, assim, tem uma parte boa, né, que a gente sabe disso, né, e tem alguns que são, como a gente também, né, nós temos cidadão bom, cidadão ruim, né, onde deu essa confusão toda. Né. Exatamente. E há muita influência também, a gente vê e registra isso também. Ninguém é bobo, né? A gente sabe que há muita influência também nesse sentido. Eu vi, por exemplo... uma foto da Defesa Civil. Na Defesa Civil de Santa Catarina tem uma indígena, que é quem a Defesa Civil utiliza para fazer a negociação. Ela é funcionária pública do Estado. E ela, junto com representantes da Defesa Civil, foi até a comunidade e a Defesa Civil anunciou que essa visita estava sendo levada água e alimentos. E eu vi depois no Informe Blumenau, que é um portal de política aqui da cidade, uma entrevista do cacique para o presidente do Sintraceb aqui de Blumenau. Era ele que estava conversando aí, dialogando com o cacique. Onde o cacique disse que não recebeu nada. Alimentos, não recebeu nada. Aí tu fica assim, em quem eu vou acreditar agora? Olha, eu vi caminhões do Exército carregados de cesta básica. Pois mas em quem eu vou acreditar agora, né? Porque aí é que eu digo, aí começa a vir essa jogada, né? Essas influências que no fim não levam a nada. A não ser essa situação de ódio, porque daí vão lá para abrir uma bomba com um batalhão de cavalaria, soldados armados e tudo, que parece uma guerra, né? Para uma comunidade de quantas pessoas? Que só tem enxada e facão. 4.000, né? Que só tem enxada e facão. Mas assim... E ao mesmo tempo tu vê esse outro lado também, né?
Nós acompanhamos no fechamento, tá? Se eu posso te falar, porque o meu chefe de gabinete, como ele acompanhou todas as audiências, tudo, ele foi junto nas negociações, né? E no fim acabou até servindo de soldador para soldar na hora com o problema que deu ali, que os índios no começo estava tudo certo, depois eles tacaram fogo nos encanamentos. A própria Polícia Militar, a história dos tiros, né, que acompanhou ali, está filmado ali, eles tentaram tirar a arma do policial. Tá? Então, assim... O que teria gerado esses tiros de bala de borracha aí que acabaram atingindo então, algumas assim, pessoas. Né? Então, assim, tinha um grupo que estava a favor e tinha um pequeno grupo que estava contra. Tá? E tem muita gente que tem interesse na represa que está em José Boatê. Né? Tem muitos empresários. Até ali tem uma parte política. Mas qual seria o interesse na represa, vereador, para a gente entender? Tem muita gente que tem comércio ali, nós conhecemos ali indígenas ali que na realidade moram em José Boatê e estão com a par da área arrendada. Né? Então, assim, isso é um papo federal. Né? Eu acho que isso aí quem tem que resolver é a nossa rede federal. Agora, sim, nós temos 5 municípios ao redor dessa barragem. Nós temos um estado. O que vai acontecer agora, Jorge? Que era a reclamação que a gente, nessas audiências, tudo a gente acompanhou. Eles reclamavam que o macadame de José Boatê é um, quando chega na reserva é outro. Então agora você vai ter lá 100 quilômetros mais ou menos de estrada para arrumar. Porque a barragem ela vai baixar, vai deixar um lodo na estrada incrível. Daí os municípios pequenos que estão ao redor da barragem não têm condição de fazer. Né? Então agora precisa o quê? Federal, estadual, botar a mão no bolso e ajudar. Mas aí vai começar de novo o joguinho do empurra-empurra. Empurra. E ninguém resolve. Né? Então, assim, esse é o problema, tem que resolver a situação. Né? Nós temos 1 milhão e pouco de habitantes abaixo da comporta, tá? Isso é essencial para nós. E como também nós temos que ajudar esses 4 mil indígenas que estão lá. Muitos deles trabalham fora. Tá? Eu conheço indígena lá que trabalha na Metalciclo, em Rio do Sul. Tá? Olha, ele pega um ônibus, vai trabalhar. Então, assim, tem que ver os dois lados. Né? Só não pode crescer esse ódio, né? Porque a gente já está... olham para a gente nessas situações com ódio. Olha o que disse o prefeito de Itaió. Né? Nós somos o culpado. Nós estamos sendo hoje vistas como a cidade culpada por alagamentos. E os trabalhadores aqui, o cidadão aqui, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele também é prejudicado. Não, todos são, né? E no fim passa a ser odiado. A gente tem que tentar buscar eliminar essa situação, né? Se ajudar acima de tudo. Resolver o problema da comunidade indígena é primordial, mas isso vem também do governo federal. Aliás, vem também não 80% é do governo federal. O governo do estado tem que cumprir o que promete, né? E como disse o governador, e tomara que esse discurso continue após os eventos, né, de que tem que aceitar da forma como é e tem que resolver. E tomara que esse discurso não se acabe quando acabe esse tipo de evento, né? Que são esses eventos climáticos. Depois se usou muito assim do terror, né? Vou dar um exemplo. Saiu nas mídias aí que agora fechou a comporta, ela vai explodir, vai estourar. E, cara, aquilo ali tem uma garantia. Sai em mídia, mas não é essa mídia, né? Que o senhor está aqui. Então, assim, o laudo técnico dela. É uma mídia responsável. O laudo técnico dela, que saiu em 98, tá? Cara, o problema dela de estrutura é só o que foi depredado. A estrutura da comporta está redonda, não tem problema nenhum. Tanto é que vazou e não deu problema nenhum. Não, é a primeira vez em 40 anos. Né? Então, assim, e não deu problema nenhum, né? Não. Suportou tudo, está tudo certinho. Exatamente. Tem uma bomba que não está funcionando, mas de resto a barragem cumpre o papel dele, né? Beneficiando aqui para baixo, mas prejudicando uma região lá, né? Mas assim, a aldeia também vai se beneficiar se ela funcionar direitinho. Né? Porque ela abre e fecha normal, pode ajudar, como também... Só tem para ajudar os dois lados. Agora, realmente, tem que sentar, conversar. Já tem uma audiência que já foi... O juiz já mandou os governos pagar essas contas. Tá? Isso já está lá desde... Então, assim, foi um jogo de empurra entre a liminar e tal. E, infelizmente, sobrou no governo de Jorginho. Tá? Então, agora... Tomara que resolva. Vereador,
De que forma? Primeiro tem que ficar bem claro que prefeito nenhum tem interferência nessa situação de barragem, né? Eu vi muita gente ali na rede social, que é o mundo do ódio, falando muito sobre isso. Não, o prefeito não tem autonomia, a Câmara de Vereadores de Blumenau não tem autonomia nenhuma. Mas politicamente tem força para fazer uma mobilização, cobrar do governo do estado ou cobrar do governo federal, né, a responsabilidade sobre essa situação, né, vereador? Sim, inclusive nós estamos todas as entidades aí, todas as cidades de José Boatê para baixo, tá? Na conversa que nós tivemos ontem, estamos fazendo uma reivindicação, assinando tudo embaixo para tomar essas devidas providências. Aproveitar agora, que outra chance dessa também... E o próprio governo federal, né, que agora, quer queira ou não queira, é o que mais defende os indígenas, então que agora que também pague a sua parte, que é o principal da dívida, é do governo federal. Isso aí, a gente precisa cobrar de nossos representantes em Brasília também, de nossos representantes lá no governo do estado e também na Alesc, né, que cobrem, né, efetivamente do governo que as ações sejam cumpridas acima de tudo, para que a gente não passe mais por isso, né, para que a gente não seja mais olhado como causador do problema, como acabamos sendo confundidos aí durante toda essa história, né? O Alto Vale lá está numa situação muito delicada, Rio do Sul há 2 semanas alagada, Taió, aquela Rio do Oeste, aquela região lá, com alagamentos aí há mais de uma semana. Então a gente passou por isso, a gente sabe como é que é, né? Ficamos algumas. Como é difícil e como é ruim você perder as coisas que tem ou voltar para casa com tudo tomado pelo lodo. É um momento muito delicado e desanimador acima de tudo. Não tenha dúvida. Bom, quais são os próximos passos, hein, vereador? Bom, quanto ali ao fechamento, né, deu tudo certo e abrimos uma só, deu um problema técnico que dá para resolver, mas assim, os passos agora, primeiro é os governos, né? Se entender. Político, né? Político. Não tem como, né? Então assim, nós estamos numa discussão assim de, tu vê, todo mundo tem razão. Então alguém tem que dizer quem está certo e quem está errado. Né? É isso aí, afinal quem está falando a verdade acima de tudo, né? Todo mundo, ontem eu tive numa reunião lá, a senhora chegou a dizer que não, que os índios não tacaram fogo. Tá ali, tá comprovado, né? Então assim, alguém atirou a primeira pedra. O que também não quer dizer que a comunidade indígena está errada, gente, né? Isso aí. Então assim, quanto a fatos, não há argumentos. Então assim, que apure os fatos, né? E que tente resolver da melhor maneira possível. Ambos os lados têm que ceder e ambos os lados têm que receber o que precisam. Né? Na Câmara de Vereadores, vereador, o senhor pensa em fazer algo, mobilizar, fazer alguma coisa para tentar avançar nesse sentido, de contenção de cheias em Blumenau e também na região? A nossa bandeira aí vai ser, aproveitando aí o novo governo, né? Mas assim, botar talvez agora com esses recursos que tenha que vir, né? Vai ter que vir muito recurso para esses processos aí, botar os projetos que estão aqui já engavetados aqui, que são vários diques novos para fazer, e a manutenção, principalmente a ampliação de alguns, né? Que é o caso do dique do PEI-5 da Fortaleza, porque nós não temos gerador naquele... Sim, gerador, e ele foi construído para 6 bombas e tem duas, uma pifada. Eu ouvi o prefeito Mário disse que vai investir, né, que tem recursos do governo municipal para comprar mais uma bomba e quem sabe fazer ele funcionar como ele deve, que é com 6. O governo Mário ele absorveu tanto que eu cobrei até do Coronel Armando quando o nosso prefeito era 8 milhões e pouco custo para reformar o PEI-5. Tá? Que isso estava na mão do governo do estado, que daí não veio. O Mário resolveu assumir. Só que nós temos que ver um pouquinho, que assim, o PEI-5 já tem 25 anos, se eu não me engano. Né? Então, assim, essas bombas que estão ali são bombas alemãs. Tá? Quando você compra um carro, você não fica com ele 25 anos. Existe coisa mais moderna.
Tá? Tem que avançar nesse sentido. Nós temos que avançar nesse sentido. Né? Porque assim, hoje, vou dar um exemplo, um compressor há 20 anos ele tinha X quilo. Né? Hoje um compressor com a mesma potência ele é menor. Então assim, tem que fazer uma avaliação melhor nesse sentido. Porque o dique da Fortaleza ele tem um problema muito sério, que às vezes não chega água. Por exemplo, o nosso dique do Voster só serve para enchente, ele não serve para enxurrada. O da Fortaleza serve para os dois, enchente e enxurrada. Mas às vezes o terminal da Fortaleza alaga e não chega água nas bombas do PI5. Por quê? Ali é um conjunto de vários fatores. Por exemplo, precisa ter uma drenagem muito boa da Baixada da Fortaleza para aquele rio. Então, às vezes, a Fortaleza se alaga e a água não chega no canal. Por quê? Nós estamos tudo com telhado, aterro, né? Nós não temos mais área de absorção. Isso. Tá? Então, tudo isso aí mudou. Em 25 anos, muita coisa mudou nessa cidade. E tem que ser essas mudanças constantes que acontecem, né? Requerem também investimento para atualização de equipamentos acima de tudo. Tem que ser constante. Exatamente. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço, obrigado a todos aí pelo espaço. Aí. E vamos torcer para que a gente tenha dias mais calmos, né? Nesse sentido de alagamentos, de chuvas mais fortes. A previsão do alerta Blue para hoje já é de chuva não tão forte, né? Chuva sim, a gente continua com a estabilidade do tempo, mas não com tanta intensidade, ainda bem. Eu acho que vai dar um tempinho, Jorge, porque assim a previsão de chuva é mais para o final do ano, tá? Então nós temos outra previsão grande de chuva para novembro e dezembro, que ainda continua El Ninho e El Ninha trabalhando na região. Exato. Até lá, tomara que a gente já esteja mais estabilizado aí com toda essa situação.